inclusive vai tirar férias agora, porque o vídeo vai vir a público, e ele falou, vou dar uma sumida. Tá comigo não, viu? Eu lembrei, inclusive, Reinaldo, há muitos anos eu fiz uma matéria e a gente discutia o fato de que o brasileiro, o homem brasileiro, não é dado à profilaxia. E ele só se preocupa com a saúde quando a situação está ruim. O Flávio Bolsonaro é diferente. Ele é dado à profilaxia. Por quê? Porque a equipe dele traçou um plano de defesa para lidar com a possibilidade da divulgação de algum vídeo privado durante a corrida presidencial. Quem disse isso foi a Bela Megali, do jornal o Globo. A reportagem diz que o senador e a esposa, a Fernanda, têm adiantado que ela vai ser a principal defensora do marido publicamente, caso algum material desse tipo venha à tona. Nesse cenário, a Fernanda tem dito que está preparada para enfrentar eventuais ofensivas. E ainda, de acordo com a matéria, a mulher do Flávio também tem afirmado que teve uma crise no casamento com o senador há cerca de 4 anos, mas que o marido mudou, entrou para a igreja e que a família está mais forte do que nunca. O plano é fazer discursos e gravações nessa linha aí já, com a Fernanda encabeçando a estratégia da defesa, se vídeos privados de Flávio forem divulgados. No entorno do Flávio, há quem diga ainda que algum episódio do tipo poderia beneficiá-lo, já que a exploração de material privado pode ser vista aí pelos eleitores como um ataque abaixo da linha da cintura. A reportagem diz ainda que o temor de aliados do Flávio não envolve mais um possível vídeo com o Vorcaro, já que o Flávio garante que nunca frequentou eventos privados com o dono do Banco Master e mandou dinheiro para supostamente financiar o filme Dark Horse. As atenções estão voltadas para quê? Para a possibilidade de aparecer imagens de outro evento que, conforme apurou a Bela Megali, provocou uma crise no casamento do Flávio, essa que a Fernanda falou há cerca de 4 anos. Eu venho do universo da linguagem, né, dos meus estudos. Tem um verso do William Burroughs que é a linguagem é um vírus, né? Eu adoro essa coisa. Olha que interessante, o entorno do Flávio diz que caso se divulgue um vídeo privado comprometedor, isso poderia até beneficiá-lo, Rafael, porque seria considerado um ataque, aspas, abaixo da linha da cintura. Eu diria que, Rafinha, o vídeo só pode, para criar tensão no casamento, só pode ser um vídeo que trata de questões abaixo da linha da cintura, né? Não há dúvida. Então, sobre ser abaixo da linha da cintura, não há dúvida nenhuma, né? E eu acho curioso esse negócio de, não há nada, mas se houver, a minha mulher está preparada para me defender. Vai aparecer a Amélia, que era mulher de verdade. Então, de novo, nós voltamos, esse programa começou tratando das mulheres, nós voltamos com a questão das mulheres. E aí, então, a mulher do Flávio ficará reservado o papel daquela que certifica, né, a moralidade, a nova moralidade do marido, que aí então passa a ser um marido transformado, um marido convertido, né? E não é que a coisa aconteceu lá no século passado, não. Faz 4 anos. Já casado, com filhas, etc., esse respeitador da família. Lembrando que isso tudo começou porque o garotinho falou que tinha um vídeo em que pessoas que se dizem de família estariam numa festa, que seria uma festa do Vorcaro. Aí a Michele repostou essa mensagem, aí se entendeu que ela estava mandando uma mensagem para o Flávio. Aí o Flávio, na própria reunião com as mulheres, disse: ela está mal informada. Mal informada, parece que queria dizer, não era aquela festa. Agora, a essa altura dá para dizer, alguma existe. E que gerou crise no casamento. Não costuma haver crise em casamento quando a mulher ou o marido tem sobre parceiro, parceira, e os parceiros, não costuma haver crise quando diz assim: olha, estou aqui referendando a crença no nosso casamento, na nossa união. Puxa, dei provas de fidelidade à minha mulher, ao meu marido, e ele muito chateado. Não, isso não acontece, né?
Prova de fidelidade não costuma chatear ninguém. Jornalismo de verdade. Realmente aí é do balacobaco. Até porque, se houver isso, nem precisa que os adversários coloquem no ar. Basta que saia. A maior crise na campanha do Flávio, que foi gerada pela coisa do Dark Horse, não foi o PT que trouxe. Não foi o PT que revelou. Quem revelou? A imprensa. Né? Então não precisa ser a campanha. Esse negócio de que mesmo que venha a público vai ser bom para mim, isso daí é essa vacina, me parece um pouco desastrada, né? E aí eu quero... veja que curioso, Rafael, né? Ainda que não pareça à primeira vista, nós temos aí um troço aí de casta quase. Hein, Reinaldo? Então eu tenho um cara de 40 e tantos, parece que surge numa situação comprometedora traindo a mulher, já se aplica a vacina, ele será perdoado e a mulher, que era a Amélia, que era mulher de verdade, vai fazer a defesa, o que me parece uma coisa meio covarde, inclusive, né? Mas esse mesmo Flávio tem algumas ideias um tanto pavorosas sobre a punição das pessoas. Esse perdão que ele busca para si mesmo não é um perdão que ele reserva a todos. Veja só, os conservadores têm uma ideia de mulher, né? A mulher não é aquela que vai disputar lugares de poder. A mulher é aquela que responde pelo lar. Não há dúvida de que, por tradição cultural que se mistura com machismo, mas também em razão da maternidade, e aí a proximidade da mãe com o filho, ela é indisputável pelo pai, pode esquecer, e eu não preciso dizer por quê, que a mulher acaba exercendo um papel fundamental no equilíbrio doméstico. Agora, toda a história tem sido, na questão de gênero, voltada à superação dessa condição, né? A mulher continuará a ser a mãe, né? Não, a mãe não será o pai, eles podem dividir papéis domésticos, mas não adianta, essa proximidade está dada na natureza, né? Agora, isso não determina o comportamento de submissão. Se você for procurar o maior escritor da Bíblia, que é São Paulo, Paulo apóstolo, que não conheceu Jesus, né? Você vai pegar o Paulo, segundo a cultura da época, vai dizer: o papel da mulher é seguir o seu marido. Você pode colocar isso. Jornalismo de verdade. Públicos. A Polícia Federal ela afirma que o Valdemar usava servidores da Câmara para destinar recursos conforme os interesses dele em sintomas inequívocos de cometimento dos crimes de peculato. A investigação aponta que a análise do celular da FIAEC, foi assessora do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, aponta a existência de um arranjo decisório paralelo para a destinação de verbas públicas. E ainda de acordo com a PF, o Valdemar era de definição e remanejamento de emendas. Eis um, hein? Tá surpreso? Tá surpreso? Alguém está surpreso? Né? Não. Aí é o seguinte, olha. Não adianta, nós temos um encontro marcado como país, nós temos um encontro marcado com a questão das emendas. Esse é um escândalo anual. A cada ano nós temos um escândalo da ordem de 60 bilhões.
passamos a achar que isso é normal, né? E se você olhar, e se você observar, a extrema-direita não se ocupa disso, ela não quer mexer com isso. A cada vez que ela fala em cortar gastos, a questão das emendas simplesmente não entra. Mas tem uma frase famosa, né, do Saint-Hilaire sobre o Brasil, né, quando ele descobriu a quantidade de saúva que tinha aqui. Aí ele disse, ou o Brasil acaba com as saúvas ou a saúva acaba com o Brasil, né? E aí em Lima Barreto, o Policarpo Quaresma, coitado, ele tenta, né, se tornar um agricultor e as saúvas não deixam, né? Não existe a saúva metafórica das emendas, ou o Brasil acaba com as emendas impositivas, ou as emendas impositivas impedem qualquer forma de ordenamento do orçamento e desregulam absolutamente o poder político. Se você olhar a desordem, começou com as emendas individuais, depois foi para as emendas de bancada e depois se tentou também tornar obrigatórias emendas de comissão. E isso foi levando ao enfraquecimento progressivo do executivo. De maneira que o deputado, o senador, ele participa do governo mesmo quando é oposição. Só que ele participa do governo de uma maneira nefasta. Ele participa do orçamento de uma maneira nefasta, porque o direcionamento desse dinheiro não obedece a nenhum programa. Ele não está sob nenhum guarda-chuva. Né? É uma fragmentação de recursos todo ano, né? Que, de resto, está sujeito a essa fragmentação a intervenções no meio do caminho, que aí tem a ver com corrupção, tem a ver com quadrilhas que vão se apropriando do Estado.